Graça e paz, meus irmãos. Quero saudar a todos aí com a graça, a paz do Senhor. Nós possamos nesse dia buscarmos mais um pouco do Senhor, orar, aprender mais da palavra do Senhor, que é para aquilo que nós temos sido chamados a cada vez. Convido você a baixar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor neste momento, colocar nossa vida diante de Deus, pedir o direcionamento dele para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus a iluminação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha a abrir o nosso entendimento e que nós possamos, ó Deus, ser confortados, sermos desafiados, sermos, ó Deus, feitos servos do Senhor cada dia melhor na Tua presença. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Meus queridos, nesses últimos meses nós temos estudado na nossa congregação, nos cultos de quarta-feira, sobre a primeira carta de Pedro, que nos diz nada mais do que uma fé provada pelo fogo. Então nós chegamos no capítulo 5, que é o último capítulo da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, onde Pedro exorta a igreja a ter uma vida exemplar. Nós devemos nos lembrar que Pedro está escrevendo a uma igreja que estava sofrendo, a uma igreja sofredora, aos irmãos da Ásia Menor, a atual Turquia, que estavam passando por lutas, por dificuldades, por constrangimentos, por confrontações, por serem servos de Deus. E Pedro então escreve a esses irmãos, principalmente trazendo a ideia de que eles são forasteiros, de que eles não fazem parte desse mundo, mas que o Senhor tem algo muito melhor para aqueles que servem ao Senhor, ao qual ele sempre chama todos os irmãos a estarem vivendo como cidadãos dos céus. Ali os irmãos que fazem parte de uma segunda geração de crentes. A primeira geração que nasceu ali, que se converteu na época de Jesus, já havia morrido, e agora uma segunda geração já quase no final do ministério de Pedro surge aqui. E Pedro sabe que esses irmãos estavam passando por dificuldade, mas sabe também que essas dificuldades iriam aumentar muito. Então, quando Pedro chega aqui no final da sua carta, ele então compartilha algumas orientações importantes de como nós devemos permanecer firme na fé. Pedro sabia que logo em seguida aquela igreja, aquele povo iria passar por uma prova de fogo. E ele então dá aos seus leitores 6 orientações de como glorificar a Deus durante a perseguição. E é isso que nós vamos ver aqui. Ele fala que nós devemos ser humildes, que nós devemos ser confiantes, que nós devemos ser vigilantes, que nós devemos ser esperançosos, que nós devemos ser fiéis e que nós devemos ser amorosos. Convido você a abrir a palavra de Deus comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 9. A palavra do Senhor nos fala assim: rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Pedro, então, como nós estávamos dizendo, ele dá aqui 6 orientações práticas ou 6 advertências práticas de como aqueles irmãos, e consequentemente eu e você, devemos nos portar e devemos cultivar durante o momento de provação, durante o momento de sofrimento, que era um momento igual aqueles irmãos estavam vivendo. E é o momento em que nós, como Igreja do Senhor e como população mundial, também estamos vivendo nesse período de confinamento, de quarentena, de coronavírus. Como que nós devemos agir como cristãos? Primeira coisa, nós já falamos semana passada e nós vamos relembrar rapidamente. Pedro nos exorta a sermos humildes. Quando ele diz, rogo-vos aos jovens que sejam submissos aos mais velhos.
E ele, mais uma vez, como já dissemos, ele usa o advérbio igualmente como transição do grupo o qual ele então está tratando. Capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4, Pedro vinha falando com os líderes, com os pastores, com os presbíteros ou com os bispos, com aqueles anciãos, aqueles que eram um pouco mais, ou que são um pouco mais maduros na fé, aos quais Deus os chamou para pastorear o rebanho que é de Deus. Pedro deixa isso bem claro, pastoreai, no capítulo 5, versículo 2, o rebanho de Deus que há entre vós. Agora Pedro entra aqui já trabalhando com a igreja, com toda a congregação. Se antes então ele estava falando aos líderes, agora ele fala à congregação. Se ele exortou os pastores que seguissem com zelo o supremo pastor, que é Jesus Cristo, agora a igreja também deveria ser submissa aos seus líderes e àquele aos quais ele escolheu. E ele então usa aqui a questão dos jovens para dizer que a igreja deve, ou que aqueles que são mais jovens na fé, devem voluntariamente estar sob a autoridade daqueles que receberam a liderança. Depois ele continua dizendo que na verdade essa submissão não é só com relação dos jovens aos seus pastores, porque isso também não daria direito ou não dá direito a que os pastores ou que aos líderes fizessem o que bem desejar sem nem consultar ou menosprezando aqueles que são mais jovens na fé. Pelo contrário, Pedro nos fala que deve haver uma submissão mútua. No entanto, que ele fala que outros sim nos tratam uns com os outros, cingivos de humildade. Aquela roupa da qual o escravo vestia, ou aquele avental, para servir ao seu Senhor. E nós chegamos à conclusão que o maior exemplo que nós temos disso na Bíblia foi o próprio Jesus Cristo, que mesmo sendo o Deus, mesmo sendo aquele que não tem pecado, mesmo sendo o exemplo perfeito de líder e de pastor, foi humilde, tirou a sua toalha e lavou os pés dos seus apóstolos, mostrando que o ministério é pautado no servir, e não na arrogância, e não na ganância, como o próprio Pedro já havia falado no versículo 1 do capítulo 5 dessa carta. E ele então diz que nós temos que nos cingir sim de humildade, porque Deus rejeita aqueles que são soberbos. E ele termina essa primeira parte da questão da humildade, dizendo que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele então nos exalte. E nós vimos aqui que o se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus significa aceitar tudo aquilo que vem dele. Todas as vezes que a Bíblia usava essa expressão poderosa mão de Deus no Antigo Testamento, ou ela era usada a questão de disciplina ou na questão de libertação. E de fato nós temos que nos sujeitar ao Senhor, sujeitar a Ele diante de tudo aquilo que Ele coloca diante de nós. Assim como alguém que vai ao médico, assim como alguém que vai a um profissional de saúde, ele vai lá e se submete ao médico, sabendo que aquele médico é capaz de melhorar a sua condição. Da mesma forma, nós nos submetemos ao Senhor, sabendo que Ele é muito mais capaz de mudar as nossas vidas. E isso é um alento para o nosso coração. A boa notícia disso tudo, que nos encoraja, é que a poderosa mão de Deus, ela está diante do destino do seu povo. Nós podemos louvar a Deus porque nós não somos escravizados pelas circunstâncias da vida. Mesmo que eu e você estejamos dentro das nossas casas, isso é por breve, como diz o próprio Pedro, breve e momentânea situação. Porque na verdade nós somos guiados pela mão bondosa do Altíssimo, que está por trás de todas as circunstâncias da vida. E então na segunda parte, a partir aqui então do versículo 7, Pedro então começa a esclarecer melhor o que é estar debaixo dessa mão poderosa de Deus, o que é se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. E nós aprendemos que além de ser humildes, nós temos que ser confiantes. Ele entra no versículo 7 dizendo assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ou cuidado de vós. Quando nós nos humilhamos sobre a mão poderosa de Deus, a verdade é que nós nos tornamos cada vez mais dependentes dele.
Pedro diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. E o verbo aqui lançar, ele significa se jogar ou lançar-se no chão. É o mesmo vocábulo, por exemplo, que Mateus usou no capítulo 15, versículo 30. E eu vou chamar você para você abrir esse texto comigo. Mateus capítulo 15, versículo 30, quando a palavra do Senhor nos diz a seguinte expressão. Falando da volta de Jesus para Galiléia e a cura de muitos enfermos, ele diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Veja que o texto fala assim, e os largaram, ou os lançaram, como diz outra versão. E essa é a mesma ideia de se jogar, de se colocar nas mãos do Senhor. É exatamente o que nós devemos fazer. Cristo deseja profundamente tomar as nossas preocupações. Que Cristo quer levar sobre ele as suas preocupações. Foi exatamente para isso que o Isaías escreve sobre Jesus, falando do servo sofredor. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Se você abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 3, o texto nos diz o seguinte, eu vou ler para você. Isaías 53, versículo 3. Perdão, 53, versículo 4. O texto nos diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores. E é isso que ele nos chama a fazer. Para que nós depositemos, para que nós lancemos, para que nós joguemos as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse certa vez, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Pedro diz que nós lançarmos as nossas ansiedades diante dele, este é o meio pelo qual nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus. Aquilo que estava dizendo no versículo 6. Nós nos humilhamos sabendo que nós não podemos acrescentar nada diante das nossas preocupações, mas nós podemos lançar aos pés do Senhor, lançar a Jesus Cristo. Assim Pedro exorta aos crentes a lançar no Senhor toda a sua ansiedade. Uma palavra que pode incluir todo descontentamento, todo desânimo, todo desespero, todo questionamento, toda dor e todo sofrimento. Se você vê comigo alguns casos, por exemplo, convido você a olhar comigo o livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10, onde o salmista coloca diante de Deus a sua preocupação com relação a isso. Salmo capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que buscam. E é essa confiança que o Senhor nos chama a colocar diante dele as nossas ansiedades. Mais à frente, Salmo de número 13, versículo 5, o texto nos fala o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. O que não é diferente, por exemplo, de que Davi, mais um pouco à frente, fala no Salmo de número 23, versículo 4, quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que verdades preciosas Deus tem para a nossa vida, e olha que experiências profundas que esses homens de Deus, dentre eles os salmistas tiveram diante de Deus, aprendendo a confiar no Senhor. Quando eu vejo textos igual esse, eu lembro daquilo, por exemplo, que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, em que ele simplesmente nos diz assim, Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6, o texto nos fala: sejam a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ele entra no 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela ação e pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí ele finaliza com o versículo 7 dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós podemos confiar no Senhor. Você pode confiar no Senhor. Nós podemos lançar dele toda essa ansiedade que muitas vezes nós vivemos, sabendo que o seu amor, a sua fidelidade e a sua sabedoria são plenamente capazes para nos socorrer. Ele continua o texto ainda no versículo 7, e aí é o que nós lemos aqui, que ele fala: lançai o quê? Lançai toda a vossa ansiedade. E a palavra ansiedade, ela simplesmente, dos seus significados é dividir. O que é fato? Essa semana teve um desses dias que eu me levantei cedo e comecei a olhar os jornais, e quando eu comecei a ver toda a questão das notícias e dos números e aquilo que morria de gente no país, morria de gente no outro país, aquilo começou a dividir a minha atenção, começou a dividir o meu pensamento, de forma que eu não conseguia fazer outras coisas, até que eu parei, orei ao Senhor e continuei a fazer as coisas. A ansiedade, meus irmãos, ela divide os nossos pensamentos de modo que nós não conseguimos concentrar em qualquer coisa. Alguém certa vez definiu que a preocupação excessiva é como uma pequena gota que vai contaminando todo o nosso pensamento. Dessa forma, o medo consome os nossos pensamentos e a ansiedade nos leva a acreditar que os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. Quando nós começamos a olhar, a enxergar os nossos problemas grandes demais, nós diminuímos aquilo que Deus é nas nossas vidas. E a ansiedade, ela tem esse papel de nos dividir. Uma outra significado da palavra ansiedade é que é estrangular ou sufocar. E na verdade, quando nós dividimos o nosso pensamento, e isso começa a virar monstros nas nossas vidas, e isso acaba nos sufocando, acaba nos estrangulando. E essa imagem é perfeitamente útil na minha vida e na sua vida. Na verdade, a ansiedade é tirar os olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. E Pedro aqui então ele mostra como vencer essa ansiedade maléfica nas nossas vidas. Essa ansiedade que vem das circunstâncias. Primeiro nós temos que lançar todos os nossos temores diante do trono da graça. Quero convidar você a olhar comigo um texto, Salmo 55, versículo 2. O salmista, ele clamando ali ao Senhor, ele pede ao Senhor a solução dos seus problemas, e ele parece ainda estar um pouco com o seu coração dividido. Salmo 55, versículo 2, o texto nos fala assim, Salmo 55, versículo 2, o texto nos fala: atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Olha só, ele estava pedindo ao Senhor e aquilo estava crescendo tanto na cabeça dele que ele estava achando que o Senhor não estava atendendo ele e estava ficando perturbado por causa daquilo. Então nós devemos lançar aos pés do Senhor os nossos temores, crendo na graça de Deus, mas devemos fazer isso com toda a nossa ansiedade, não com parte dela. Nós nunca devemos nos esquecer que Deus tem cuidado das nossas vidas. E é isso que ele termina no final do versículo 7. Porque ele tem cuidado de vós. Olha só. Pondere bem essas 6 palavras. Porque ele
tem cuidado de vós. Que verdade maravilhosa que ela tem para as nossas vidas. Que esperança em tempo de tribulação. Deus não te abandonou, meu querido. Deus não te abandonou, minha irmã. Em todos esses momentos de lutas e de angústias e de aflição, Deus tem cuidado de você. E ao pensar sobre isso, é bom saber que quando Pedro escreveu esse versículo, ele utilizou duas palavras gregas diferentes. Primeiro, ele traduziu uma delas, a palavra traduzida por ansiedade nós já vimos, que é aquela palavra que nos mostra a divisão, aquilo que divide o nosso pensamento. Mas quando ele usa aqui a palavra cuidado, significa pensar em algo de tal forma a dar uma resposta apropriada àquilo. Quando Deus fala que Ele cuida de nós, se a ansiedade nos divide, se a ansiedade parte o nosso coração, mas quando Deus fala aqui que Ele cuida de nós, quer dizer que Ele vai dar, e que Ele tem dado, e que Ele sempre dá uma resposta apropriada ao nosso coração. Muitas vezes Deus responde nos dando aquilo que nós nos pedimos. Muitas vezes Deus responde não nos dando aquilo que nós pedimos, porque Ele tem algo melhor para nós. Mas às vezes Deus ainda quer tratar alguma coisa no meu e no seu coração, mas Ele cuida de nós. Ele dá a resposta adequada ao meu e ao seu coração. E aqui, meus queridos, está a grande lição para as nossas vidas. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. E Ele provou isso da maneira mais maravilhosa e bela possível, enviando o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar na cruz. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo, amou a mim e a você de tal maneira que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, de maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda essa questão foi removida na cruz. Todo o cuidado de Deus pela minha vida, na sua vida, foi consumado ali na cruz, de forma que nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Ele nos ama e Ele mostrou o seu amor sacrificial. Ele nos ama, Ele nos criou, Ele veio até nós, Ele morreu por nós e Ele retornará para reinar com a sua igreja. E limpará de nós e tirará de nós tudo aquilo que nos afasta dele, que é o pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, escrevendo ou falando ali com seus apóstolos no Monte das Oliveiras, ali no Sermão do Monte, ele então deixou bem claro que nós podemos depositar aos pés dele toda a nossa ansiedade, tirando o foco do mundo e colocando o foco nele, através ali colocando o foco no reino de Deus. Os irmãos lembrem comigo, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, que ele fala exatamente sobre a ansiedade. E eu vou ler para você esse texto. Ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais que andeis ansiosos quanto ao e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos, nós estamos vivendo tempos em que nós temos que confiar no Senhor para tudo, inclusive para nós comermos, inclusive para nós vestirmos. Você talvez esteja pensando: poxa, mas eu tenho que pagar meu boleto e eu não estou trabalhando. Você talvez esteja pensando: poxa, eu tenho que comprar roupa, minha roupa está acabando e eu não estou trabalhando, não sei se eu vou ter meu emprego.
é momento de nós confiarmos no Senhor. É momento de nós lançarmos diante dele a nossa ansiedade e sermos confiantes. Colocarmos nossa fé diante dele, crendo que ele tem cuidado de vós, crendo que ele tem cuidado de cada um de nós. A terceira coisa que esse texto nos fala aqui, primeiro é que nós temos que ser humildes. A segunda é que nós temos que ser confiantes. E a terceira é que nós temos que ser vigilantes, que é o resto do versículo que nós lemos aqui. Ele começa no versículo 8 dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Agora Pedro soa o alarde para a batalha. E ele faz isso chamando a atenção do exército para o seu adversário espiritual. Pedro informa aos soldados de Cristo como derrotar o adversário. E ele lembra de que o conflito feroz será doloroso. Porém, um dia, como ele diz no versículo 10, nós seremos vencedores. Em última análise, ele aponta para Cristo, que triunfará e que exercerá domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele lembra um tempo em que o sofrimento não haverá mais. Ele lembra um tempo em que nós não teremos dores, em que não haverá morte, em que não haverá luta, em que não haverá lágrimas, e que o Senhor reinará absoluto sobre tudo e sobre todos. E nós então exultaremos com o Senhor. E ele começa então no versículo 8 nos chamando a ser sóbrios e vigilantes. E a palavra sóbrio aqui significa estar atento. É como aquele que não está sobre a influência de alguma bebida ou de algum entorpecente, que então todos os seus sentidos, todas as partes do seu corpo estão atentas para aquilo que está acontecendo. E é interessante Pedro usar essa palavra aqui, porque foi a mesma palavra que Jesus usou, por exemplo, no jardim do Getsemane, quando ele chega em Pedro, capítulo 26 de Mateus, versículo 41, e ele diz assim: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. E esse vigiai e orai é a mesma palavra no original que Pedro usa aqui para falar sedes sóbrios. Paulo usa essa palavra, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, no versículo 13, quando ele diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Pedro fala então que nós temos que agir com sobriedade e sermos vigilantes. E ele então complementa dizendo por que nós temos que ser assim. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás é o poderoso inimigo. O nome diabo significa caluniador. Em Apocalipse, ele é chamado de Abaddon e Apolion. São termos no hebraico e termos no grego. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Termos que significam destruidor. Ele é descrito também como em Apocalipse como o acusador dos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Sua maior estratégia, ou sua estratégia muitas vezes, é atacar os crentes durante alguma provação, colocando dúvida no seu coração, colocando dúvida na sua mente, sugerindo que também Deus não é suficientemente forte para aliviar os seus durante aquela luta, durante aquela batalha, durante aquela tribulação, durante aquela provação, ou que Deus não se importa com seus filhos, ou que Deus tem muita coisa para resolver e que Ele não está resolvendo o teu problema. E eu te digo, meu querido, isso não é verdade. Não é à toa que o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, fala que Satanás é o pai da mentira. É fato que muitas vezes ele pode colocar no coração do homem e da mulher a dúvida, mas eu quero dizer, Deus tem cuidado de você. E nós então temos que ser vigilantes, sabendo que ele vai colocar essa dúvida no nosso coração. Pedro escreve aqui, esse que coloca a dúvida no meu e no seu coração, como o vosso adversário. E ele fala que ele é como um leão que está ali à espreita das suas vítimas, olhando o melhor momento de atacar, olhando o melhor momento de surpreender, olhando aquele momento em que a sua presa está mais frágil, ou está menos vigilante, está menos sóbrio, na qual ele vem e pega de uma vez. E ele
ataca naquele momento em que nós menos esperamos. E o seu único objetivo é destruir a vida do crente. É destruir a vida daquele que crê em Deus. É destruir o nosso testemunho. É destruir a nossa esperança. É destruir a nossa santidade. E, se possível, destruir a nossa vida. Porque ele sabe que o tempo dele é curto. Porque ele sabe que o momento dele é pouco. E que o povo de Deus vai viver eternamente com o Senhor. E ele quer minar as nossas esperanças. Louvado seja Deus. Porque, embora ele tenha legiões de anjos, ele não é onipresente. Ele não é onipotente como o nosso Deus é. Ele já está derrotado. Ele é um inimigo já derrotado. Assim, por isso que nós podemos resistir a ele na fé. Como diz Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele já está derrotado. E é isso que Pedro termina aqui no versículo 9, do último versículo que nós lemos. Resistir-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E ele está lembrando aqui então do versículo 6. Nós temos que lembrar que o versículo 6 é antes do versículo 9. E devemos então nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, antes de enfrentar o diabo. E resistir, quando nós sabemos que o diabo já está vencido, quando nós olhamos e sabemos que na cruz, quando Jesus Cristo disse está consumado, Satanás então foi ali destruído. Então resistir acaba sendo uma postura defensiva, porque Satanás já foi destruído na cruz. E é a palavra de Deus crida, a palavra de Deus obedecida, o meio pelo qual os cristãos vencem a Satanás. E eu quero te mostrar isso para nós encerrarmos, convidando você a abrir comigo a palavra de Deus, a sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Perdão, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos ler alguns textos aqui, a partir do versículo 12, nós vamos ler primeiro o versículo 12 e o versículo 13, que ele diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados, por causa do seu nome. Pois Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E aí então ele chega lá depois, ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4 e 6, ele diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, como que conhece a Deus? Através da sua palavra, e nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não as ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqueles que têm andado com o Senhor, aqueles que têm servido ao Senhor e que têm conhecido a palavra de Deus, obedecido a sua palavra e andado nos seus caminhos, eles já são vitoriosos em Cristo Jesus. O diabo odeia uma igreja bíblica. O diabo odeia uma igreja que anda nos preceitos do Senhor e que vive em santidade com o Senhor. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, em momento de crise, em momentos como esse que nós estamos vivendo, é momento de nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É momento de nós sermos humildes. É momento de nós sermos confiantes, sabendo que Deus tem cuidado de nós, sabendo que se Deus cuida das aves do céu, sabendo que se Deus cuida das ervas do campo, Deus vai cuidar de cada um de nós. E é momento de nós sermos vigilantes, porque o inimigo das nossas almas age colocando dúvida no nosso coração, que ele não venha a colocar dúvida no meu e no seu coração. Seja firme, meus queridos. Esse tempo vai passar e nós vamos poder glorificar a Deus juntos. Eu quero orar pela sua vida, quero orar com você, quero chamar você a orar comigo por todas as pessoas que têm sofrido nesses dias, que nós também lembremos de orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos políticos, por todos aqueles que estão na linha de frente, lutando e enfrentando esse momento tão difícil que nós temos vivido no país e também no mundo. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor,
Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra sempre nos dá a orientação de como nós devemos agir e o que nós devemos fazer diante de cada situação. Louvado seja o nome do Senhor, porque tempos atrás houve um povo que sofreu, mas que o Senhor levantou um profeta ou um servo, um apóstolo do Senhor, apóstolo Pedro, para trazer orientações vindas diretamente do Teu Espírito Santo, inspirado pelo Senhor, de como um cristão deve agir em meio ao sofrimento. E aqui, Senhor, o Senhor então está nos exortando, Deus, que nós devemos viver como igreja uma vida exemplar. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o Teu povo, que o Seu povo possa se humilhar debaixo da mão do Senhor, que nós possamos ser confiantes, ó Deus, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor, de todos os irmãos que estão agora na casa do Senhor. Cuida, Senhor, na casa deles, ó Deus. Cuida, Senhor, e mostra isso no coração deles, que o diabo não venha colocar dúvida no coração. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, todos os médicos, enfermeiros, ó Deus, dessa cidade, deste país, do mundo, ó Deus, que estão agora enfrentando, Senhor, toda essa pandemia. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, vigor físico. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, sabedoria. Que o Senhor os guarde, guarde a família deles. Dê, ó Deus, sabedoria, Senhor, e entendimento, Senhor, aos nossos governantes, Senhor, que estão na frente desse país. Guarde, Senhor, aos empresários. Guarde, Senhor, os trabalhadores. Guarde, Senhor, cada uma das nossas famílias. Que nada venha faltar. Que nós venhamos experimentar o cuidado do Senhor. Que o Senhor abençoe o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido.